Olá pessoal, tudo bom? Vamos aí seguir com o nosso projeto. Vamos entrar aí na parte de Machine Learning, né? Vamos aí aprender alguma coisa. Eu vou começar aqui num início, certo? Depois a gente vai passar para o intermediário, depois a gente vai passar para um avançado, mão na massa aí. Vamos fazer muita coisa legal aí. Então, vou fazer isso aí para vocês aí também gratuitamente. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, deixa sua inscrição aí para dar uma força aí para a gente continuar aí com o nosso projeto, beleza? Então vamos fazer o seguinte. Primeira coisa a gente vai usar aqui para a gente não ficar instalando muita coisa na máquina. Talvez você é um iniciante, não tem muita noção do que vai acontecer aqui. Então, basicamente, a gente vai usar o Google Lab, tá? Ou seja, Google Colab, tá? Que é muito simples aí. Eu já estou aqui. Bom, para que vocês não fiquem aqui embolados, vocês vão ter que entrar numa... Vai ter que estar logado numa conta do Google, certo? E vamos colocar aqui Google na pesquisa. Vou colocar aqui Colab, desta forma aí. O primeiro link aqui é o Welcome to Collaboratory, né? Google Research. Clica aí e ele já vai entrar direto aqui. Então você vem aqui o New Notebook, né? Para a gente poder carregar aqui, e aqui já está o nosso arquivo, tá? Primeira coisa que você tem que ter noção, quando você coloca o mouse aqui, ele dá ali code, dá text, então a gente pode estar escrevendo nossos scripts, a gente pode estar colocando algum texto, a gente pode também comentar o nosso código, a gente pode carregar alguns arquivos que a gente queira e tudo mais. Bom, bacana. O que tem que ser feito aqui, ó, observe aqui que o meu já mudou, porque é de vários outros projetos que eu faço, certo? Aqui tinha um botãozinho aqui, se eu não me engano, estava Connect, né? Clica nele que ele vai fazer a conexão aí, e se você tiver este verdinho aqui, significa que as suas RAM, né, e o disco está apropriado aí para trabalhar aqui, certo? Se tiver vermelho é porque você tem pouco espaço na sua memória RAM e de disco, tá? Bom, primeira coisa, ele traz aqui o arquivo, o nome do arquivo ali, ó, IPYNB, que é Python Notebook, né? Então é bacana isso aí. Então vamos renomear isso aqui para a gente, sabe? Eu vou colocar assim, por exemplo, o que a gente coloca? Colocar assim, ó, machine, né? Que é machine. Pode ser learning, pode ser desta forma, né? Ponto, a extensão não pode mudar ela, tá, pessoal? Ok, beleza. Como pode ver aqui, a gente tem aqui no lado esquerdo aqui, né? Como eu mostrei, temos aqui, a gente pode navegar aqui. Por exemplo, se eu clicar aqui nessa pasta aqui, eu posso fazer upload, fazer o refresh, posso criar um new file, um new arquivo e uma nova pasta, né? Neste caso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o upload de um arquivo. Aqui no meu desktop eu tenho um aqui dados, tá? Vou colocar aqui OK. E tem aqui um dados, tá? Este dados aqui, pessoal, é que eu trabalho aí no Excel, então tem muitos dados lá. Então fiz uma planilha lá com vários números para a gente poder trabalhar, colunas. Então a gente vai aprender a navegar, buscar dados, identificar dados, criar array, fazer tudo isso aí. Então tá aí uma planilha para que vocês entendam. Deixa eu abrir ela aqui com um bloco de notas para não aqui. E é uma planilha que tem muitas colunas, muita numeração e tudo mais, tá? Então isso aí é o de menos. Ok, vamos aqui continuar então. Para isso aí, bacana, né? Posso fechar aqui para a gente ter mais espaço ou pode deixar aberto conforme queira. Não tem necessidade. Por exemplo, se a gente vir aqui, colocar o mouse aqui, ó. Se eu colocar aqui um texto, ele vai pedir aqui para me dar um duplo clique. Ele vai aparecer isso aqui e a gente pode formatar o nosso texto conforme queira aqui, tá, pessoal?
Ok, bacana, perfeito isso aí, né? Se observar, cá no cantinho ele abre aqui, né? Então a gente pode vir aqui em Settings, ele vai abrir aqui para a gente poder pegar ó, o nosso editor, né? Então se quiser colocar aqui um key para ele pode, mas aqui no caso eu quero o tamanho da letra, tá? Então observe aqui, font size, eu vou colocar um pouquinho maior, né? Para ficar legal ali para vocês. Vou salvar. E com certeza agora as nossas letras vai ficar daquela forma ali. Creio que ainda tá pequena. Vou ver aqui. Tá legal desta forma. Pode deixar assim. Aqui eu posso modificar ela aqui, né? Então fica bacana aí. Ok, perfeito. Primeira coisa que a gente tem que fazer é importar as nossas livrarias, né? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos importar o que? Nossas livrarias, né? Então, não vou pôr isso, eu vou assim, ó, importar as livrarias, né? Que aqui vai ser um comentário desta forma aqui. Ok, pode, aqui você pode trabalhar com ela do jeito que queira, então ficou ali, ó. Importar livraria, certo? Primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, import o que? Vamos colocar aqui o NumPy, certo? As ANP, desta forma aí. Para quê? Para a gente criar arrays, né? Se eu for para a próxima, eu coloco aqui um import o que? Pandas, que é para a gente poder trabalhar com dados, não é isso? Ok, beleza. Ainda tá small aqui, né? Pra gente poder... Tá muito pequeno aqui ainda. Vamos aumentar mais. Se eu vim aqui, 15 ficou muito pequeno. Vamos colocar aqui uns 20. Então, vou salvar. Agora sim ficou melhor, não é isso? Então, vamos lá. Pandas, não é isso? Aqui o NumPy é para criar os nossos array. Pandas para poder carregar os nossos dados, né? E a gente fazer o read dele, ler esses dados, né? Isso. E a gente vai precisar de mais, que é um para espalhar estes dados, para a gente poder dividir arquivos, certo? Então, bastante atenção nisso aí. From o que? Desta forma, tá, pessoal? Sklearn, ele já coloca aqui para mim que é o Sklearn, tá? Desta forma aí, tá, pessoal? Então, só colocar ali as primeiras letras, ele põe ali, nós vamos pegar o ponto module, o que? Underscore, desta forma aí, selection, tá, pessoal? Então, bacana aí, ele já põe ali, ó, pode dar o enter, que ele auto-incompleta, e vamos importar o que? O nosso train, desta forma aí, ele já colocou ali também, teste split, ele já fala ali, split é dividir, certo? Então eu quero dividir aquele arquivo lá em dois para poder manipular ele e tudo mais, então tá aí já, tá? Vamos pegar também o Logistic Regression, tá? Então, from o que? O mesmo módulo, né? Então, sklearn, desta forma aí. Vamos pegar o que? O ponto linear. Vamos ver se ele vai puxar aqui. Eu escrevi ali errado, é linear, desta forma aí. Ele já pegou ali, module, vamos importar. Então, import o que? O nosso logistic, vamos ver se ele vai puxar. Isto mesmo, regressions, isto aí mesmo que eu preciso. From o que? O mesmo módulo, né? Vamos importar o metric, vamos ver se ele vai puxar isso aí mesmo. Import o que? O nosso accuracy score, que é este aí mesmo. Então tá aí, perfeito. Opa, então o que a gente vai fazer? A gente vai coletar, então, né? Vamos coletar todos os dados que tá neste arquivo, né? E fazer o que? E vamos processar estes dados também. Ok, perfeito. Então para isso aí, você pode dar aqui, né? Pode vir aqui, ó, o maisinho aqui, ó, clica aqui, mais code, ele vai criar outra linha para a gente. Mas no caso aqui, se você quiser colocar também, dá o Ctrl, se você colocar ali, ele dá o atalho ali, ó, Ctrl mais MB, tá? Pode vir aqui, se você criar alguma coisa que não é do acidentalmente, que pode vir aqui, deletar e voltar novamente. Então vamos colocar um texto aqui
para a gente poder manipular aqui. O que a gente pode colocar aqui? Então vamos colocar aqui primeiro, vamos assim, ó, coletando, né, dados e processando, né? Perfeito, então tá aí, vamos aqui criar outra linha de código e aqui a gente pode simplesmente ir manipulando, né, pessoal? Outra coisa que tem que ter bastante cuidado é todas as vezes que escrever os códigos, né, nos blocos, processar ele aqui, aperta aqui, ou ali tem o atalho ali, ó, Ctrl Enter, para ele fazer o run, e aí por aí é seguido. Ok, perfeito. Então, bacana desta forma aí. O que eu preciso fazer? A gente precisa ler este arquivo aqui, não é isso? Primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar o caminho dele. Então, aqui, ó, copy path, vai copiar aonde está o caminho deste arquivo para ler ele. Então, como eu disse, a gente pode fazer comentário. Então, só simplesmente bater ali, né, o hash ali, né, está o joguinho da velha, e vamos colocar aqui, por exemplo, carregando, né, o que a gente pode colocar? O dataset, né, do nosso arquivo, não é isso? Né, o do pandas, desta forma, o que? Data frame, não é isso? Ok, beleza. Então, o que eu preciso fazer aqui? Vou colocar uma variável. Eu preciso atribuir aquele caminho path do nosso arquivo a uma variável para a gente manipulá-la depois, né? Então, vou colocar assim, s underscore, desta forma. Pode ser, vou colocar data, que vai ser igual o que? Eis a questão PD de pandas, né? E pegamos o que? Eu preciso manipular aquele arquivo ali, né? Então, read desta forma, que é ler aquele arquivo, underscore CSV, ele já colocou aí para mim, abro parênteses e aí sim eu passo o arquivo, certo? Então, a gente vai passar o caminho do arquivo entre aspas, contra o V. Então, o meu está em content dados.csv, que é a extensão do arquivo. E agora sim eu manipulo este cabeçalho. Eu quero header no meu aqui na minha tabela, aquela tabela de dados. Se eu quero, sim. No caso aqui eu não vou colocar, então header vou colocar vai ser igual a none, então não vou querer. Então, basicamente, isto aí a gente já está atribuindo o caminho do nosso arquivo a esta variável. Então, todos aqueles valores estão nesta variável. Agora, eu preciso manipular essa variável para a gente poder achar os nossos valores, não é isso? Bom, sempre lembrando aqui, vamos executar então, e agora a gente vai pedir para executar isso aí para ver se vai carregar os nossos dados. Então vamos aqui, vamos carregar, vamos ler, né, os dados que está nesta variável. Ok, beleza, sempre lembrando aí que a gente pegou o nosso path e tudo mais, né? Ok, que é o caminho do nosso arquivo. Então eu peço simplesmente a minha data, né, que faça um ponto head, desta forma aí, não é header não, tá pessoal? Head é tipo assim, prossiga, eu peço ela para prosseguir, certo? Vamos executar para ver se vai carregar o nosso arquivo e tá aí. Então o nosso arquivo, observe aqui que ele é composto por, tá aqui 50 linhas, né? Só que ele marca aqui, ó, 5 rows e 51 colunas, né? Então tem 5 rows aqui, não, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Ok, correto. Mas no caso aqui só tem 4. Mas por quê? Porque aqui ele começa a contar da zero. Então 0, 1, 2, 3, 4 e ele põe ali como 5 na mesma sequência colunas, tá? Ele começa da 0, vai até 50, então ele coloca 51, certo? Ok, beleza. Agora vamos ver o shape. Quantos
caracteres tem aqui dentro, certo? Então, para isso aí, eu posso fazer simplesmente o seguinte, pedir para manipular, pedir o shape desta variável. Então, qual é a nossa variável, né? S underscore, sempre pegando ela aí, e vou pedir ela um ponto que shape desta forma aí. Simplesmente, se eu clicar para executar, observe lá que ele tem 200, certo? 200 o que? Observe aqui, tá, pessoal? Aqui em cima ele mostrou para nós 51 colunas, não é isso? 51 colunas. Agora, 200. O que significa 200? 200 é simplesmente o tanto de linhas que a gente tem. Então, observe que ele colocou só 5, porque a gente não especificou aqui. Então, pedindo só o header aqui, ele traz desta forma aí. E pedimos o shape. O shape ele já carrega tudo, as colunas, tá vendo? Ó, 01 vai até 51, que ele minimiza aqui, porque ele não cabe tudo aqui, né? Imagine trazer isso tudo aqui. Então a gente pede o shape, né? Ele traz tanto as linhas e as colunas. Coluna 51, linha 200. Com certeza, se você for lá conferir o nosso arquivo, tá lá 199, mas ele coloca 200 porque ele começa da 0, na mesma sequência 51 porque ele começa da 0 e ele põe aqui a 50, certo? Ok. Perfeito. Se for lá e abrir aquele arquivo, por exemplo, no Excel, ele vai mostrar lá simplesmente 50 linhas, não é isso? Como está aqui, e também 199 linhas. Coisa parecida assim, certo? Ok, eu acho que vocês entenderam. Então, entendido. O que a gente pode fazer aqui também é subscrever, né? Descrever estes dados aqui, para a gente ver quantos números tem aqui, quantos colunas tem mais número, menor, fazer um count aqui, o standard dela, o mínimo, a porcentagem, a gente pode fazer tudo isso aí. Bom, é muito fácil também, é simplesmente eu pedir aqui, né, que a nossa variável, então, S o que? S data, que eu coloquei data como dados, não é isso? Vamos pedir aqui um ponto, pedir ela para fazer o describe, né, para descrever, então, describe, e a gente vai pedir ela para descrever. Vamos ver aqui, se eu rodar isso daqui, observe que aqui ele vai trazer tudo aqui para a gente desta forma. Eis a questão aqui, observe isso aqui. Ele me trouxe quebrado. Por quê? Porque a gente não chamou. E eu esqueci que a gente tem que chamar a nossa função. Eis a questão agora. Ele vai fazer toda ele vai colocar toda estes valores entre linhas e colunas. Por exemplo, ele vai me dar aqui, ó, a contagem de todas, né, de todas as linhas. Ele vai dar o min, né, que é o mínimo que tem. Observe aqui, ó, o min ele vai trazer do menor para o maior. Depois ele vai trazer o stand, tá? Ele vai trazer o mínimo que esta coluna tem. Ele vai trazer a porcentagem, 25% delas estão desta forma aqui, 50% é 0,0022400, 70% dos números que estão aqui é 0,03450 e o máximo aqui 0,137100. Por que isso aqui? Porque ele faz a contagem, ele coloca todos os números iguais em uma contagem, traz a porcentagem daqueles números, daqueles resultados, né, iguais que tem aqui na nossa tabela, e faça desta forma aí, certo? Então, contendo aqui, ele vai trazer 8 rows e 46 colunas, tá beleza, pessoal? Então, basicamente é isso aí. Bacana, né? Então, deixa eu... pode deixar, vamos deixar fechado. Então observe que aqui a gente tem letras também. Eu coloquei lá algumas letras para a gente poder manipular melhor isso daqui. Vamos fazer uma contagem. Eu quero saber no meu arquivo, este arquivo aqui, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir ele aqui novamente com o bloco de notas e observe aqui.
que a gente tem um monte de colunas e linhas, né? Então tem linhas com letra B e letra A que eu coloquei aqui só para a gente poder testar. Então eu quero saber quantas linhas eu tenho com o valor A e quantas linhas neste arquivo eu tenho com o valor B, certo? Então vamos fazer o seguinte. Muito simples, vou deixar aqui aberto se a gente quiser fazer alguma coisa aqui, então fica melhor aqui. Vamos pedir outra linha de código aqui e vamos fazer o seguinte, simplesmente pedir a nossa, observe pessoal que a gente está trabalhando só com a nossa variável, desde lá do início, tá? Então sempre ela aí que está recebendo todos os nossos valores, a gente vai manipulando ela, tá? Para isto aí, vamos passar aqui o tanto de linhas, ou seja, tanto de colunas que a gente tem, né? No caso aqui, a gente tem aqui 50, não é isso? Observe aqui, é este arquivo aqui. Aqui a gente simplesmente fez a descrição dele. Então, preciso vir no arquivo em si. Observe que ele tem 50 linhas, 50 colunas. Começando da posição 0, certo? Então tem que passar este valor aqui. Então eu vou pôr aqui 50 colunas, não é isso? Então observe lá, ó, 50, e eu quero fazer o seguinte, eu quero contar quantos... primeiro vamos fazer uma coisa aqui melhor, vamos contar quantas colunas com quantas linhas que a gente tem com uma A e quantas linhas que a gente tem com a letra B, certo? Para depois a gente manipular isso aí em grupo, certo? Aí a gente vai fazer já um grupo destes elementos aí, certo? Então, simplesmente eu peço aqui que o value dele vai ser o quê? Eis a questão. Vamos contar, então, count. Desta forma, chamamos a nossa função e vamos pedir ele para contar. Ele com certeza vai dar aqui, olha lá. Ele colocou a gente tem 105, não é isto? Linhas, e com a B a gente tem 90. Ele traz ali o nome, ó, name 50, o data table, né? O data type quer dizer int 64, ok. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir aqui agora para ele agrupar isso tudo aqui numa linha e coluna. Então ele vai trazer as colunas e uma linha só com todos estes dados, tanto na A como na B, certo? Então vamos passar aqui a nossa variável e vamos pedir ela que faz um grupo. Então vamos agrupar ela, então group desta forma aí. Então quero que agrupa by pelo o que a gente tem quantos observe aqui, tá pessoal, quantas colunas a gente tem? 50, né? Então tem que passar ela aqui também, assim como a gente passou. Então passamos aqui 50 e pedimos ele para fazer a união, tipo assim, agrupe isto aí. Então coloca aqui min desta forma aí, certo? Vamos rodar. E ele trouxe aí para a gente, ó, ele trouxe duas linhas com 46 colunas, certo? Então, olha lá, na A a gente tem todos os valores e na B a gente tem todos estes valores, certo? Ok, observe aqui, ó, que ele trouxe 46 colunas, certo? E as linhas, simplesmente duas linhas. Então, ele colocou todos estes dados aqui, certo? Dentro de um grupo na linha A e na linha B. Então, o que tem na linha B são esses dados aqui e na A estes dados aqui. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero passar aqui para você. O que é fácil para mim possa ser difícil para você, fácil para mim, certo? Então, basicamente é isso aí. Então, a gente simplesmente está manipulando este arquivo que a gente trouxe lá, né? Que é o mesmo que este arquivo aqui. Eu só tirei uma cópia dele, caso a gente perde este arquivo. Eu tenho ele aqui, para a gente poder continuar manipulando ele. E tá aí, então
Basicamente, o que a gente fez aqui? A gente importou as nossas livrarias, né, o NumPy para poder trabalhar com array, pandas para trabalhar com os dados, carregar os dados, aqui para a gente fazer o split desses dados aqui, igual a gente está fazendo aqui, né? Então a gente usa muito aqui o test split, né? Split, e aqui a gente traz o nosso linear e o nosso accuracy score. Ok, bacana. Então perfeitamente é isso aí, tá, pessoal? Né? Então, basicamente, é isso aí. Vamos agora fazer o split aqui também. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um drop. Vamos fazer um drop de uma coluna dessas daqui. Basicamente, eu vou fazer aqui para que vocês entendam. A gente tem quantas colunas? 50, né? Então, vamos tirar esta fora e vamos carregar até a 49. Então, a gente pode fazer isso aí, certo? Então, para isso aí, fica muito simples aqui. Eu vou fazer o seguinte... Vamos fazer aqui, pode ser aqui mesmo, vou guardar isso aqui, então vamos deixar desta forma. Então, para que isso aí aconteça, eu preciso pegar a minha variável e manipular ela, certo? Só que, como eu quero fazer o drop, né, eu quero tirar uma coluna, quero fazer o split, né, que é separar essa coluna do nosso arquivo, eu tenho que atribuir o que já está na minha variável, que é sdata, não é isto? E manipular ela através de outra variável, senão não funciona. Por exemplo, x vai ser igual ao que? Entra a nossa variável, porque eu quero manipular o que está na minha variável agora. Então, se eu colocar ela ali sdata, igual a gente está colocando em todas, não vai funcionar, porque ela já contém os nossos dados. Então, ela não vai fazer esse split, ela não vai conseguir, a gente não vai conseguir manipular ela. Então, para manipular os dados que está atribuído a ela, a gente pega outra variável para manipular aqueles dados que a gente queira separar. Então, basicamente, é isso aqui, ó. Desta data aqui, que é a nossa variável, eu quero separar uma coluna. Essa coluna a gente vai armazenar em x para a gente poder ter o resultado dela. Então, vai ser igual que ponto, chamamos aqui a nossa função drop, já está aí já. E o que eu quero separar? Eu já falei, né? Então, coloca aqui column, né? E vamos colocar qual a coluna vai ser igual o que? Eu quero tirar a número, quanto que a gente tem aqui? 50, né? Então eu quero tirar esta coluna. Então coloca aqui a coluna que eu quero tirar. Não, é a 50, não é isso? Então chamamos a nossa função aqui e eis a questão. Não pode deixar só desta forma. Ou seja, que também está errado. É desta forma aqui. Porque eu preciso passar outro parâmetro aqui, que é o axis, desta forma, que vai ser igual a 1. Desta forma aqui, a gente já consegue separar este dado, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Precisamos pegar a postura desta variável, ou seja, o dado que está contido nesta variável. Então, para isso aí, eu vou fazer o seguinte, y, né? Isto vai ser igual, podemos agora manipular a nossa variável e passamos aqui o array de 50. Pronto aí. Isto aí já é o suficiente. Agora, eu simplesmente preciso passar o quê? Fazer um print destas colunas para a gente ver, ou seja, desta variável, para que você entenda. Eu vou executar aqui, vou pedir outro bloco aqui e vamos pedir aqui que faça um print de quê? Da nossa variável x e também da nossa variável o quê? Y, não é isso? Será que ele vai fazer isso aí para a gente? Vamos aqui executar e ele trouxe aí perfeitamente para a gente, ó. Então, o que ele separou aqui? Observe que ele trouxe da 0 até a 8,
Ó, ele trouxe depois 9, porque aqui ele não vai, ele fez uma quebra aqui para a gente, certo? Então ele traz desta forma aqui bem mais organizado. Então, até que coluna que a gente tinha? A gente tinha até as 50 colunas, não é isto? Eu pedi ele para que me separa esta coluna 50. Então ele tem que trazer até a 49. Será que ele fez isso? 46, depois ele passa cá para fora, aqui para baixo, 47, 48, 49, certo? Tá correto? Não tem mais nenhuma colunas, né? Então ele põe simplesmente aqui embaixo, ó, que 200 row é igual a 50 colunas. Por que ele está mostrando 50 colunas ali? Porque é o nosso arquivo em todo de menos a coluna 50, certo? Então ele mostra bem relatado aqui em cima aqui, ó. Só até a 49 ele compõe aqui, mas ele diz aqui que as nossas colunas contém 50 colunas, o nosso arquivo, e 200 linhas, certo? Observe aqui embaixo, name 50, o length é 200, o data type object. Ok, perfeito. Bom, pessoal, praticamente é isso aí. A gente só tá mesmo dando uma aquecida aqui. Mais adiante a gente vai aprofundar muito sobre isso aqui. Então, basicamente é isso aí. A gente separou aqui então a nossa coluna, né? Ele traz aqui tanto o label, né? Então ele traz que contém B e A, certo? E por aí vai. Mais à frente eu vou explicar tudo isso aqui para que vocês não fiquem muito confusos. Então, basicamente é isso aí. A gente está manipulando um arquivo aqui através de algumas funções aqui bem conhecidas aí, certo? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Se você gosta desse tipo de projeto, te peço aí que se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, compartilhe aí nas suas redes sociais, para que isso aí incentive a gente continuar trazendo os projetos como este aí para o canal, beleza? Então vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau!